A nossa preocupação é, é tanto com a historiografia, mas também, e aí vem nossa proximidade com a filosofia, de não considerar o passado como sendo esse centro da história, essa prioridade histórica. Então a gente trabalha com os processos de historicidade, por isso nossa proximidade com a fenomenologia, a nossa proximidade com a hermenêutica, não? E por isso também a gente vem desenvolvendo esse trabalho com a hermenêutica da consciência histórica do Riquet, né, desde 2014. Né? Sobretudo porque a gente vive hoje, e aí o professor Germano falava, agora a gente está se comunicando muito mais nesse processo de pandemia, a gente está falando com pessoas, a gente está se encontrando mais, está dando mais palestras, fazendo lives, a gente tem uma pandemia de lives, né? Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que a comunicação ela é não mais central, como a gente considerava no século XX, a partir dos meios de comunicação de massa, mas ela é ubíqua. Nós temos uma BIOS, né? Uma nova BIOS, aquilo que o Sodré, desde 2002, preconizava como uma BIOS comunicacional tecnológica, nós temos hoje ela instalada. Então, assim, a gente está... Ontem mesmo a gente estava em várias reuniões, o dia todo, etc., mas a gente está plugado com alguma coisa que está além de nós, mas está em nós. Nós, raramente, se estamos inseridos digitalmente, nos desligamos dos como é que se diz, dos suportes de tecnologia com os quais pelos quais a gente interage o tempo todo. Né? Então, nós temos essa ubiquidade no processo comunicacional, e esse processo de ubiquidade não transforma o nosso campo, aliás, não é que transforme, é que potencializa as interdisciplinaridades no nosso campo, não somente no plano científico, não, mas, sobretudo, na vida em sociedade. Não? Então, nós temos as implicações políticas, nós temos as implicações sociais, nós temos as lutas no presente pelo passado, para um direito de construir o futuro, e nós temos uma terceira coisa, que é o fato de que eu esqueci. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai lembrando. Então, assim, a gente procura sanar essas lacunas da comunicação, da historiografia da comunicação, através desse desvelamento dos conceitos, né? E a gente trabalha aí com figura de historicidade, a gente trabalha com um encontro entre um encontro e um desencontro, né, uma tensionalidade. A gente procura tensionar, a gente não procura, como é que se diz, colocar sobre o mesmo guarda-chuva. Então, a gente traz sempre a tensão, não? E acho que o Riquet é esse filósofo que nos fornece muitas dessas entradas para o nosso campo, porque o Riquet, ele faz isso em diversos momentos, né, nessa tentativa dele, ou que ele se coloca, né, nessa dialética imperfeita dele, que ele coloca para dialogar filosofia com sociologia, ele coloca para dialogar filósofos de temporalidade, contextualidade distintas, etc. Então, ele nos fornece aí algumas entradas para o nosso campo, né? E o campo da comunicação, ele é bastante tensionado. Por quê? Porque nós temos, para alguns, ciência, para outros, um estudo cientificamente orientado, porque nós somos interdisciplinares por natureza, não? Então, nós temos nos estudos, nas teorias da comunicação, uma centralidade norte-americana dos estudos pragmáticos da Communication Resource, e nós temos um viés europeu muito voltado para a sociologia, né? Nos estudos norte-americanos, muito mais psicologia, no viés europeu, escola crítica, não? Então, muito mais pelo viés sociológico, não? E dentro do próprio campo, a gente tem as teorias nascedoras do campo jornalístico, por exemplo, mas sempre numa tensionalidade. E aí é por isso que a gente também faz essa ponte, essa transgressão, não, com a filosofia, e nesse caso, né, com o Riquet. Né? Então, assim,
Quando o artigo que eu mandei para vocês, ele foi publicado, na verdade, ele foi publicado em junho, mas saiu com data de 2019. Ele nasceu dentro dessa rede, né, latino-americana, nessa rede nacional de grupos de pesquisa, que a gente se encontra 2 vezes por ano, e a gente debate uma temática, ou debate uma figura de historicidade, ou debate, e a gente passa um ano debatendo, e posteriormente a gente publica um dossiê, um livro, etc. Né? Nasceu dentro desse grupo, mas faz parte de um processo maior de estudos do Paul Ricoeur, dentro dos estudos colaterais que a gente desenvolve para dentro e para fora da rede. Né? Então, em 2019, eu fiz o pós-doutorado no Rio de Janeiro, e agora, em agosto, eu vou fazer a última atividade do pós-doutorado, que foi um convite que eu recebi da Escola de Comunicação do FRJ para dialogar com a turma do doutorado sobre a hermenêutica da consciência histórica, né, do Ricoeur. Mas, o meu pós-doutorado foi um estudo sobre o campo da desinformação, aquilo que a gente chama de mercado intencional da construção da desinformação no Brasil. Né? Então, eu trabalhei com a campanha eleitoral de 2018, o primeiro ano do governo Bolsonaro, e os nossos observáveis eram as narrativas desinformacionais. Desinformacionais são narrativas que envolvem fake news, ou seja, como diz o Peter Buck, mentira, envolvem narrativas manipuladas, narrativas imprecisas, e que são muitas vezes colocadas dentro de um mesmo processo, de uma única narrativa. Nós temos um projeto de extensão que chama Nujoc Checagem, em que a gente faz diariamente o trabalho jornalístico de checagem de narrativas desinformacionais. E às vezes num vídeo de 5 minutos, nós recebemos uma narrativa verdadeira, 2 falsas, uma manipulada, uma imprecisa, etc., e a gente tem que ter muito cuidado como tratar aquilo tudo, porque elas são intencionalmente colocadas numa mesma textualidade, e fica muito, muito, muito complicado dizer isso é completamente falso, isso é completamente verdadeiro, etc., etc. Então, foi nessa intencionalidade de compreensão e interpretação dessas narrativas extremamente complexas, né, que a gente desenvolveu, ao tempo em que a gente desenvolvia essa pesquisa, essa pesquisa voltada para o campo político, as narrativas desinformacionais do campo político, e hoje a gente está trabalhando com as narrativas desinformacionais no campo da saúde sobre a pandemia, que nós trouxemos a hermenêutica da consciência histórica, né? E por que a hermenêutica da consciência histórica? Exatamente porque ela nos remete a essa entrada para a compreensão da narrativa, essa entrada temporal para a compreensão da narrativa, através das tradições, né? E porque ela nos acessa tempo e memória. São dois processos de entrada temporal para a compreensão das narrativas, e isso é muito singular, porque a mesma narrativa chega para mim, e a minha compreensão e interpretação é uma, e aí eu posso compartilhar, ou eu posso simplesmente deletar, ou eu posso dar um like, ou eu posso fazer alguma coisa, né? E para outra pessoa é completamente diferente, né? Então, é nesse sentido que a gente, nesse processo de composição da hermenêutica da consciência histórica, que a gente trabalha primeiro a fenomenologia do tempo, e vou falar um pouquinho da hermenêutica da consciência histórica, e no final da hermenêutica filosófica, porque quando o Ricoeur desenha a hermenêutica da consciência histórica em tempo e narrativa no 3º volume, ele não inclui a fenomenologia da memória, ele só inclui a fenomenologia da memória em a memória, a história e o esquecimento.
um livro publicado a posteriori, inclusive, como está no texto que a gente mandou para vocês, ele coloca isso como uma das advertências. Ele disse, visando sanar uma lacuna que está em tempo e narrativa, está em si mesmo como o outro, que ele trabalha a hermenêutica da consciência, ou ele trabalha a fenomenologia da memória, né? Então, assim, o texto, ele foi pensado em todo esse contexto de construção, de pesquisa, de busca de caminhos interpretativos, de busca de processos metodológicos que melhor se adequassem aos nossos diversos observáveis, né, ao longo dos últimos 6 anos, né? E aí, assim, quando eu pensei o texto, primeiro, ele era um texto mais poético, né, por conta do tamanho do artigo da revista, ele foi ficando um pouco menor e foi sendo cortado aqui e ali para poder caber dentro do escopo da revista, como a gente muitas vezes é obrigado a fazer com as nossas pesquisas, né? Então o texto ele começava com o poema do Quintana, não? O poema do Quintana, que na primeira publicação dele, em 80, chama 666, e que depois vira O Tempo, né? Então, começava assim, a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Então, assim, esse poema do Quintana, ele abre o nosso texto porque ele manifesta inquietações de ordem existencial, né? Manifesta inquietações de ordem fenomenológica, né? Sobre a própria essência do tempo e da nossa relação com o tempo, né? E que leva o poeta a desejar uma segunda chance para viver sem ter Cronos, e aí vem a mitologia. Eu adoro mitologia, e eu trabalho muito com mitologia nessa relação história, filosofia, comunicação, né? Sem ter Cronos. Cronos é um titã, é o pai de Zeus, é o filho de Urano, e a relação entre pai, filho, pai, filho, é bastante complexa. Então, sem ter Cronos como guia, né? O tempo é um dos poucos fenômenos que possuem mais de um deus na representação da mitologia grega. Então, o Tempus é Cronos, esse que tudo devora. O Tempus é Aion, né? Se for na concepção grega, o tempo, Aion na concepção grega é o tempo da eternidade, e Kairos, que é o tempo do evento. Não? Se for na concepção cristã, Kairos é o tempo de Deus. Não? Deleuze, alguém falou que trabalha com Deleuze também trabalha muito com a questão do tempo, né, lá na construção do sentido, bem interessante. Então, Cronos é o único fenômeno que possui 3 deuses, né? Essa concepção de Cronos, dessa cronologia de tudo que tudo devora, essa concepção do tempo da eternidade, do eterno, essa concepção do tempo do evento em Kairos, ou seja, o tempo do eventual, né, vai ter uma conotação nas teorias da história e vai ser muito trabalhada pelos processos filosóficos, que eu acredito que todo mundo sabe mais do que eu, então, mas assim, essa possibilidade de trabalhar com o processo, a compreensão do tempo através dessa visualidade, essa representação dos deuses, nos trazem, por exemplo, para a história, quando a gente trabalha um pouco com o Fernand Braudel, o evento, não? A conjuntura e a estrutura. Não?
quando a gente vem para as teorias do jornalismo, nós trabalhamos com a singularidade, com o eventual. Né? Por quê? Porque tanto na história quanto no jornalismo e em vários outros campos que pegaram dentro do paradigma da modernidade, ou seja, dentro do regime de modernidade, do regime de historicidade da modernidade, como diz o Hartog, a cientificidade como guia e desejar estar debaixo do guarda-chuva científico, né, exatamente se pegou essa questão do evento para reforçar a credibilidade na narrativa que emana. Né? Então, assim, o jornalismo é trabalhado forçosamente no presente para manter uma credibilidade através dos laços testemunhais com os quais mantém para que essa narrativa tenha uma credibilidade frente à sociedade. Então, é uma construção de um lugar de verdade, e essa construção do lugar de verdade passa por essa compreensão de que o jornalismo se impõe temporalmente no presente. Eu discordo disso, não? Isso a gente fala um pouquinho mais na frente, né? Então, o gesto poético do Quintana, voltando para o poema, ele vai de encontro à memória, enquanto essa reelaboração do vivido na temporalidade rápida dos mortais. Não? Mas ele expressa, sobretudo, a nostalgia pelo não vivido. A melancolia dos versos leva o leitor a um estado de quase ucronia, né? Que o poeta parece desejar no momento de construção do poema, em que o triplo presente augustiniano, a gente também vai tratar um pouco sobre isso, né? A quebra da tridimensionalidade temporal pelo Agostinho e a proposição do triplo presente, né? O presente, passado, memória, o presente, visão, e o presente futuro como esperança, e que o Koselleck trabalha como horizonte de expectativa. Então, assim, também se manifesta porque é do presente que o poeta se ressente das coisas passadas. E ele declara implicitamente não ter mais tempo para as coisas futuras, que poderiam hoje, em seu presente, ser referentes a um futuro passado, a um futuro do seu passado alternativo, ou seja, das possibilidades de fluxos do tempo. Não? O que a gente vive hoje nesse momento de pandemia? Se a gente pensar com Hannah Arendt, ou se pensar no campo da filosofia, mas se pensar com François Hartog no campo da história, a gente vive o que eles chamam de suspensão do tempo histórico. Não? Nós tínhamos uma determinada via histórica, uma percepção do tempo histórico, nós sofremos uma interrupção do tempo histórico e se abriu uma nova via temporal para o tempo histórico. Mesmo assim, como diz Deleuze, não, está fora do tempo, mas está no tempo. Nós permanecemos no tempo enquanto essência, mas a construção do tempo histórico, ela se bifurcou, não? Ela se abriu em outra perspectiva. Não? Então, nesse sentido, a gente tem uma abertura, um gap temporal coletivo em nível mundial, e aí se a gente pensar em perspectivas políticas, nós temos outros gaps, etc., mas, no caso do poema, é o que o poeta desejava, era uma outra via temporal para aproveitar esse curto tempo da finitude, da facticidade, né, entre o nascer e o morrer, não? E era aquilo que ele mais desejava, né? Então, assim, a gente trabalha nesse primeiro momento essa aporética da temporalidade do Ricoeur, né? A aporética da temporalidade aparece desde o primeiro volume, né? Vocês devem ter estudado mais do que eu, inclusive, né? Desde a construção do círculo hermenêutico, mas no terceiro volume, né, O Tempo Narrado, ele vai se dedicar a essa fenomenologia, essa construção da aporética, e aí ele vai fazer 3 confrontos, né? Ele vai trazer novamente Agostinho e Aristóteles, que potencialmente é o que nos interessa do primeiro ao terceiro. Depois ele vai fazer
um confronto entre Kant e Husserl, e, por fim, ele vai trabalhar um pouco do Heidegger com o tempo vulgar. Né? Potencialmente, né, a gente fica com esse primeiro confronto, por quê? Porque é nesse primeiro confronto que ele procura resolver a entrada temporal para a compreensão e interpretação das narrativas, né? Que é o confronto e a tensionalidade, mas também a proposta dialética entre os tempos, o tempo cronológico aristoteliano e o tempo da alma do Agostinho, o tempo do espírito do Agostinho. Né? Eu estou com o texto aqui do outro lado, eu vou me guiando por aqui, né? Que são as duas entradas ali para tempo e narrativa, né? Então, assim, configuração da experiência temporal, etc. Né? Então, assim, a tradição cosmológica de Aristóteles, né, trata o tempo como algo onipresente que tanto nos envolve, mas também nos ultrapassa. Na tradição de Aristóteles, a alma não tem potência para produzir o fenômeno. Não? Então, essa tradição, ela prioriza o movimento sobre o tempo. É uma tradição cronológica. É Cronos o Deus que rege. Não? Então, assim, ele não considera o envolvimento da alma nessa relação, compreensão entre o ser e o tempo, e muito menos o tempo enquanto ser, enquanto fenômeno. Não? Então, é nesse ponto que Agostinho fornece, segundo o Riquet, uma primeira solução, né? Porque, para Agostinho, o tempo não possui essa natureza física que faz mover os astros, mas está ligada a uma distensão da alma que leva a percepções temporais distintas. Não? Então, Riquet também contesta essa proposição agostiniana completa, né? Visto que para Riquet a dialética entre a intention e a distension anime não favorece a onipresença da experiência temporal, podendo inclusive levar de certo modo a um silenciamento, né? Por outro lado, ele compreende também que a lacuna deixada por Aristóteles ao não considerar a interação entre o espírito e o tempo se resolve, em certa medida, em Agostinho. Nós fizemos uma pesquisa sobre um documentário que chama O Sal da Terra, que eu acredito que muitos de vocês devam ter assistido. É um documentário que foi indicado ao Oscar em 2015, sobre a vida do Sebastião Salgado. Nesse documentário Sal da Terra, ele é todo narrado pelo Sebastião Salgado, ora em português, ora em inglês, ora em francês, né? Ele teve como diretores o Wim Wenders e o próprio filho do Sebastião Salgado, o Juliano Salgado, né? E é sobre a vida do Sebastião Salgado e sobre o seu trabalho de fotografia social. Né? Por que eu estou falando sobre isso? O que eu quero trazer é a percepção do tempo, do espírito, na entrada para a compreensão e interpretação das narrativas. Né? Em determinados momentos, nós vamos ter um confronto entre, aspas, assincronias sincrônicas dentro de uma mesma temporalidade, de uma mesma contemporaneidade, ou seja, nós temos sociedades que percebem o tempo de formas distintas, mas estão em 2020, porque não estão incluídas digitalmente, não possuem tecnologias, etc. Não? O processo cronológico ele é percebido de forma distinta, a passagem dos dias e das noites, embora mantenha as 12 horas de dia, as 12 horas de noite, ele mantém essa distinção completa. Então, ele traz, por exemplo, povos do Peru, povos do México, para quem, e aí nas palavras dele, para quem o tempo não passa, não? O tempo é lento,
O tempo possui ainda uma relação com um tempo que para nós é de um passado longínquo, o tempo do arado, o tempo de dormir cedo da noite, uma série de questões. Da mesma forma, povos africanos que vivem isolados, mas não os povos africanos que vivem perseguidos. E aí o documentário traz as cenas de muita morte, de muita perseguição, de guerras, de assassinatos, as cenas em que corpos são empilhados em escavadeiras para serem jogados O documentário é belíssimo, porque a fotografia é belíssima, mas é extremamente chocante na primeira parte, porque aí vai os projetos dele da década de 70 até a década de 90 e 2000, e combina com os últimos projetos dele, quando ele desiste de ser um fotógrafo social, se volta para o Brasil para reconstruir a floresta, em Minas Gerais, na fazenda dele, do pai, e ele diz que está doente porque o homem e o sal da terra, né, o homem do sal da terra mata a terra, né, e aí ele se volta para os lugares do globo em que não há o homem, e aí ele percebe que o globo tem muita coisa ainda de preservada, a grande maioria, né. Mas esse documentário, que eu recomendo não só para a gente olhar com olhar de pesquisador, de investigador ou de filósofo, até porque lá, nesse documentário, a gente tem figura de historicidade como testemunho em diversos níveis, né? A própria fotografia, o próprio audiovisual, o próprio personagem, os diretores, etc., se colocando ali como testemunhas de diversas realidades, de diversas factualidades, né? Então, eu trago o documentário porque a cada cena, né, e a cada contexto ali narrado, a gente tem distintas entradas temporais para a compreensão e interpretação das narrativas audiovisuais, visuais e das narrativas também faladas, né? E aí eu acho que vale a pena, né? Então, voltando para o texto, né, o Riquet procura, a partir da análise das aporias temporais, um viés para ser explorado em sua hipótese, que é aquela primeira frase de tempo e narrativa, aqui transcrita de uma outra forma, né, de que toda narrativa necessita da experiência temporal, assim de que o tempo só se torna humano através da narrativa. Isso é o pensamento dele ali na primeira páginazinha de Tempo e Narrativa, volume 1, né. Então, tempo vivido, né, e tempo universal, do encontro do tempo vivido com o tempo universal, na perspectiva riqueriana, você vai encontrar o viés dos dois, né, o encontro dos dois vai proporcionar o tempo histórico, né? Os dois tempos fornecem, cada um a seu modo, possibilidades de entrada para o círculo hermenêutico em que a ação e interpretação da narrativa se consolidam nessa refiguração da experiência temporal. E esse o ponto principal para Riquet, sobretudo quando ele considera os processos de construção das narrativas historiográficas e ficcionais, e que a gente acrescenta comunicacionais e faz essa transgressão, né, faz essa puxada transgressora para a comunicação, né? De certo, o Riquet, quando ele começa a tensionar Augustinho e Aristóteles, agora de uma forma mais aprofundada do que ele tinha feito no primeiro volume, né? Ele diz que o Augustinho ele fracassa quando ele analisa a extensão e as possibilidades da medida do tempo somente pelo viés da alma, né? Portanto, de uma extensão do espírito. Mas, para Agostinho, tanto os processos de divisão do tempo quanto as possibilidades de sua medição não são propriedades inerentes ao tempo. A própria alma, né, a própria extensão da alma se mostra como uma possibilidade de medida do tempo e se configura como uma refutação à cosmologia aristoteliana. E aí a gente pensa nas nossas diversas maneiras de perceber o tempo, distintas, não somente em sociedades de temporalidades de uma assincronia sincrônica, mas também nas mesmas sociedades
de acordo com aquilo, a contextualidade em que a gente se situe, mesmo estando na mesma temporalidade, né? Então, Riquet diz que essa concepção augustiniana, embora legítima, credora, né, por ter sanado uma lacuna na teoria do tempo, começou a ser desenhada por Agostinho de uma forma equivocada. Pois os argumentos que ele utiliza para procurar essa distinção anime do tempo, a extensão do tempo, não possuem uma base sólida, visto que sua hipótese de que os astros poderiam ter movimentos espaciais e temporais variados de acordo com a percepção temporal interior, ela é impensável, né? Enquanto a gente pensa no processo cosmológico e físico, né? Mesmo que a gente saiba, a partir de Einstein, que os astros, os movimentos celestiais, não são variáveis e são não lineares, né? Para Einstein, o tempo é a quarta dimensão do espaço, né? E aí, Riquet, para Riquet, a aporia temporal de Agostinho entre o tempo da alma e as coisas exteriores, em que a intention e a distentio anime são chamadas, somente se aproxima da solução quando surge nos argumentos de Agostinho, né, a memória, ou seja, o espaço, se a gente pensar com Kozelek, o espaço de experiência, o presente e passado enquanto memória, e o presente e futuro enquanto esperança e expectativa, né? Engraçado é que Riquet identifica isso aqui, mas ele só identifica a necessidade de trazer a memória para a entrada temporal da narrativa a posteriori. Ele identifica em Agostinho, mas ele não identifica no próprio trabalho, na própria hermenêutica que ele propõe em o terceiro volume de Tempo e Narrativa, né? Então, nas palavras do Riquet, a aporia se resolve se falamos não das sílabas, que já não são, ou ainda não são, mas de seus vestígios na memória e de seus sinais na expectativa. Então, de modo sintético, para Agostinho, a expectativa encolhe quando as coisas esperadas se aproximam. Quando as coisas esperadas não estão próximas, se a gente pensar na hermenêutica da facticidade heideggeriana, a angústia cresce, o medo cresce, né? Em Agostinho, se as coisas esperadas elas se aproximam, né, a expectativa encolhe e a lembrança se alonga quando as coisas rememoradas se afastam. Então, a solução agostiniana, no entanto, pondera Riquet, ela não é completa, visto que ela não se consegue perceber porque através dela não se consegue perceber qual é o acesso direto que a gente tem para as impressões temporais da alma. É preciso alguma coisa a mais, e essa coisa a mais é esse encontro que Riquet propõe com a cosmologia, né? Porque nem tão pouco as impressões podem fornecer esse meio de mediação para o movimento dos astros. A gente pode tentar compreender por uma entrada temporal da alma, determinada narrativa, mas ela só se completa se essa compreensão estiver temporalmente definida, né? Entre um instante, entre um antes e um depois. A temporalidade e a relação entre temporalidade e historicidade que vem, que o Heidegger tanto explora e que o próprio Riquet também vai explorar bastante. Então, é por isso que Riquet procura dar visibilidade aos problemas detectados nas aporias agostinianas, né? Mas ele também considera que Agostinho ele manteve, de certa forma, mesmo refutando, alguma referência à cosmologia. E aí vem essa dialética que ele tenta manter, né? Porque ele considera o movimento como o motor para a mediação dos intervalos temporais, ponderando que o movimento e o tempo são articulados em relação ao espaço. Essa visão, ela diverge de Aristóteles, porque em Aristóteles o tempo é algo no movimento. Agostinho, para Riquet, não consegue resolver tudo, não consegue desenvolver esse argumento entre o tempo e o movimento, e é por isso que Riquet traz Agostinho, mas traz também
o Aristóteles, né? E ele traz, primeiramente, o livro 4 da física do Aristóteles, né? Onde o Aristóteles lança um argumento sobre a natureza do tempo em 3 etapas. O primeiro argumento aqui, já reportado, fala que o tempo é algo relativo ao movimento, né? Mas não é o movimento. O segundo, sim, a natureza é um princípio e é uma causa do movimento e de repouso para a coisa na qual ela reside imediatamente por essência e não por acidente, né? O segundo argumento de Aristóteles diz que o tempo não existe sem o movimento. Pois, para Aristóteles, percebemos o tempo e o movimento juntos. Esse argumento para Riquet termina por combater a visão augustiniana de fundar a medida do tempo somente na distensão da alma, na distension. E a conclusão de Riquet, ou a conclusão de Aristóteles, portanto, é que o tempo não é o movimento, mas o tempo também não existe sem o movimento. Ou seja, o tempo físico, o tempo cronológico e a base da própria física, né, interliga tempo e movimento. O movimento dos astros, o movimento dos seres, o movimento do deslocamento, ou aquilo que efetivamente guia a física. É aqui que Riquet se vê diante de uma nova dificuldade, né? Como é que ele tenta, ou como é que ele pretende inserir essa questão do espírito augustiniano numa concepção temporal que define o tempo como algo do movimento, ou seja, como inserir a percepção, né, da anime nessa cronologia para que as duas coisas entrem no processo de compreensão e interpretação das narrativas. Esse argumento, e aí para desenvolver isso, ele traz de novo Aristóteles, né? E aí ele trabalha as 3 entidades pontuadas por Aristóteles, né, para o tempo: a grandeza, o movimento e o tempo, né? Cuja relação implica que o antes e o depois sejam vivenciados no tempo, pelo viés do movimento, que por sua vez só se concretiza por meio da grandeza. Então, a conclusão do argumento de Riquet, para ele é definitiva, visto que o antes e o depois do tempo vem de uma analogia, de uma relação de ordem que é no mundo antes de ser na alma. Ou seja, a cosmologia, a física, a essência do tempo físico é no mundo antes de ser na nossa própria percepção. E aí, na terceira parte da definição do tempo, por Aristóteles, surge a relação numérica. E aí é interessante porque a gente vai perceber qual é a essência do fenômeno do tempo em Aristóteles e qual é a essência do fenômeno do tempo em Agostinho. O número, em Aristóteles, passa a representar o antes e o depois, ou entre um lugar e um momento, um instante entre o antes e o depois, né? Para Aristóteles, que é determinado pelo instante, porque é determinado pelo instante, é o instante que é a essência do tempo, né? Então, de modo sucinto, a definição de tempo está relacionada à possibilidade de enumerar aquilo que procede do movimento. O movimento das horas, o instante do movimento das horas, o instante do movimento dos dias, o intervalo entre os anos, o intervalo entre as estações, etc. A possibilidade da numerabilidade do instante. Desse modo, existir no tempo é ser um número entre o antes e o depois. Mas nós existimos no tempo e somos número. A gente fala sobre isso depois, quando a gente estiver conversando. Então, esse confronto entre as concepções de tempo díspares localizadas entre Aristóteles e Agostinho faz com que Riquet perceba que Agostinho não chegou a refutar completamente, como eu já falei, né?
e que sua visão não chegou a substituir a cosmologia. Então, Aristóteles resiste a Agostinho, né? E quer pondera ainda que a extensão do tempo físico, por outro lado, também não se deixa derivar da distensão do tempo da alma, né? Então, as duas coisas se impõem. Se Agostinho não resolve, Aristóteles também não resolve, e aí Riquet resolve fazer essa proposição dialética entre os dois filósofos. Então, a essência do tempo em Aristóteles é o instante, e a essência do tempo em Agostinho é o agora. É o presente, é a visão, é o agora da enunciação de uma operação de sentido. E possui 3 dimensões, né? Esse agora da enunciação, não, é o presente do passado como memória, o presente do presente como visão, e é o presente do futuro como expectativa, não? É o agora. Então, eu não sei quem assistiu a série Dark, ou quem está assistindo, né, a série Dark. Quem estiver assistindo, fala para eu não dar spoilers, não? Mas a teoria do tempo agostiniana, né, principalmente a teoria do tempo agostiniana, ela é completamente, ela traspassa todas as 3 temporadas, enquanto que a teoria do tempo cosmológico aristoteliana, ela é quebrada. Por quê? Porque os números não mais importam para a constituição dos seres, se a gente pensar com Heidegger numa vida fática, num Dasein, não? Há uma completa, não vou falar mais, porque eu posso dar spoiler, não sei em que episódios estão, etc. Mas a série Dark, a série alemã Dark, é extremamente bem produzida, traz aí, na verdade, assim, uma mistura de teorias temporais, filosóficas, físicas, etc., que permitem com que a gente possa observar o tempo para além dessa cronologia pragmática, por exemplo, do dia a dia, do campo jornalístico, do campo da comunicação, né? Então, assim, o instante em Aristóteles, ele também é uma aporia. Se a essência do tempo em Agostinho, enquanto agora é uma aporia, o instante de Aristóteles é uma aporia, porque graças ao instante, o tempo ele é contínuo, mas ele também é dividido. Ele é o que separa, mas ele também é o que une. Então, o instante, e se a gente vem para o campo da história, isso é de máxima importância, porque assim, quando se privilegia na história a singularidade dos eventos, como se fosse uma ruptura que vem das profundezas e que irrompe em determinados marcos, né? Se considera esse instante como se ele fosse somente a ruptura, mas ele é a ruptura que une. Então, quando a gente falava antes sobre a suspensão temporal proposta por Hartog e por Hannah Arendt e reapropriada por Hartog, de uma suspensão temporal, de um processo de ruptura, a gente também tem que compreender que essa ruptura, essa segunda ou essa terceira via do tempo histórico, também se constitui como o que separa da via anterior, mas também o que une com a via anterior, porque ainda assim nós continuamos no tempo histórico. Isso tem muito de Deleuze, viu, Aloysio, nesse processo de compreensão dessas vias, dessa construção de sentido dentro de um processo historiográfico entre vias de tempo histórico que se separam e que se unem também, né? Bom, o instante, portanto, tem essa dupla função de distinguir e de unir o contínuo temporal, né? Isso revela, por um lado, que a relação entre grandeza, o movimento e o tempo podem se dissociar, visto que a potência da grandeza e o próprio movimento podem parar. Mas o tempo não para. Então, assim, Riquet ele propõe analisar as duas concepções como complementares, visto que não é possível chegar ao problema do tempo e solucionado apenas por uma das entradas, né? Então, os dois extremos são considerados para essa entrada da refiguração da experiência temporal no processo de interpretação das narrativas, né?
Então, reiterando portanto, que já foi situado anteriormente, né, ele diz que não é só o tempo agostiniano da alma que pode nos proporcionar essa entrada temporal para o ciclo hermenêutico, como também não é só o tempo cosmológico. A poética da narrativa, ela precisa tanto da cumplicidade como de contraste entre a consciência interna do tempo e a sucessão objetiva cosmológica para tornar mais urgente a investigação das mediações narrativas. Né? E para o campo da comunicação, isso é essencial, não? Que a gente tenha as duas percepções, ou seja, que a gente tenha a compreensão das diferentes percepções temporais do tempo da alma, dos leitores, dos receptores, mas que a gente perceba que essas compreensões distintas do tempo da alma, elas estão situadas temporalmente e contextualmente em determinado processo. Então, o tempo narrado, ele carrega em si a temporalidade externa e a temporalidade interna, configuradas pelo narrador e refiguradas em novas perspectivas pelo leitor, pelo espectador, em terceira mímese, e etc. Né? Então, assim, esse processo de construção da fenomenologia do tempo, ele é essencial para a proposição da hermenêutica da consciência histórica. Né? A hermenêutica da consciência histórica, ela é pautada em conceitos chaves que o Riquet trabalha, não só em tempo e narrativa, mas em ideologia e utopia, também no livro que congrega vários textos ali, em hermenêutica e ideologias, etc., e na polêmica entre o Gadamer e o Habermas, né? Sobre a hermenêutica filosófica das tradições do Gadamer. Né? Isso está registrado tanto no segundo volume de Verdade e Método do Gadamer, como está registrado nos textos do Habermas. Né? E o Riquet faz esse trabalho primeiro, de uma construção de uma hermenêutica crítica, né? Exatamente procurando fazer aí nesse confronto entre os dois se confrontaram, mas Riquet traz os dois para o seu campo e coloca eles para dialogarem nesse processo, né? Primeiro porque o Gadamer propõe a hermenêutica filosófica das tradições dentro de um processo de contestação e desconstrução dos processos metodológicos das ciências da natureza e sua apropriação pelas ciências humanas, né, e sociais, mas ao propor isto, ele também propõe que a hermenêutica filosófica se transforme também e ganhe também o status de universalidade para as ciências humanas. E o Habermas discorda completamente, né, porque considera essa visão bastante romântica em relação ao processo, e o Habermas diz que se pode perfeitamente sair do círculo hermenêutico a partir da razão, né? E aí há um debate que a gente não vai entrar aqui, mas que é bastante útil para o Riquet, né? Porque ele coloca os dois para dialogar, mas ele esclarece do começo ao fim que ele não pretende colocar os dois num super sistema hipotético ali, tentando colocar os oponentes forçadamente, mas ele procura trazer as proposições de Gadamer que sejam enriquecedoras para a sua construção de uma hermenêutica da consciência histórica. Então, tradição, né? Um dos conceitos explorados por Gadamer na filosofia na hermenêutica filosófica das tradições, não? Tradição, né? Tradição, preconceito e autoridade, né? Então, preconceito muito um paralelo distinto das estruturas de pré-compreensão de Heidegger, mas também aí, vinculado numa primeira estrutura do círculo hermenêutico em Gadamer, como um preconceito, um pré-julgamento, mas não necessariamente com um aspecto negativado. O Gadamer vai trazer esse histórico do conceito de preconceito e vai dizer que isso só se alcança com o iluminismo, etc., né?
De autoridade, também vai tentar tirar todos os aspectos negativos do conceito de autoridade, e tradição, como essa autoridade do passado, também buscando tirar os aspectos negativos do conceito de tradição, aí simplificando bastante, né? Exatamente para possibilitar essa entrada do passado, da história, na compreensão e interpretação do processo de narrativa. Então, o tema da tradição surge anteriormente em hermenêutica e ideologias, em hermenêutica ideologia, hermenêutica e utopia, né? E volta em tempo e narrativa, né? Quando ele propõe essa hermenêutica da consciência histórica, né? O Riquet pretende ultrapassar o passado enquanto uma dimensão do que não mais existe, o que exige uma mudança de postura em relação à tridimensionalidade temporal, né? Heidegger propôs esse ultrapassar do passado, né? Quando Heidegger questiona em Ser e Tempo que a história não está na historiografia, mas está na historicidade, né, dos seres, né? E aí ele já mantém um outro diálogo com o processo, com o determinismo histórico, que aí tem uma outra relação com a historiografia, mas que também vai trazer aí uma linha um rastro de historiadores que, a exemplo do Gadamer, do Koselleck, que contesta essa questão do determinismo e trabalha com um processo de historicidade, né? E aí é uma outra história, né? Então, ao propor essa hermenêutica da consciência histórica, né, ele pretende ultrapassar, né, o passado como uma coisa que não mais existe, né? Portanto, há um confronto com parte das teorias da história, né? Inclusive com a Escola dos Anais, né? O Certeau tem uma fala muito bonita em relação à história. Para ele, a história é um corpo morto, é uma presença entre ausentes, né? Isso acho que nas primeiras páginas de A Escrita da História, né, do Certeau, mas na tradição fenomenológica, não, Hegel meio que desenha isso, Heidegger efetivamente lança isso, Gadamer e o Riquet, ele acompanha esse processo, né, de ultrapassar e de quebrar essa tridimensionalidade temporal, né? O passado não é um lugar privilegiado para a construção da história. Esse lugar, isso também se compreende na história, que o lugar da construção da história e da memória é o presente, né? A construção narrativa historiográfica que acontece a posteriori, né? Mas isso, a gente tem que ter muita consciência de que o presente, que é o lugar da ação, é o lugar da construção da história e da memória, e é o lugar das tensionalidades pelas disputas das narrativas historiográficas. Então, é por isso que nós estamos disputando no presente as versões narrativas sobre a ditadura civil-militar. E nós disputamos isso não somente para reescrever livros de história ou não, mas por termos o direito de construir uma sociedade que a gente considere mais justa, sem censura, né, com transparência, com respeito aos outros, à diversidade, etc., etc., né? Então, novamente, para o Riquet, é a refiguração da experiência temporal que é o guia nesse momento de compreensão da hermenêutica, né? Então, aí ele analisa as perspectivas fraturadas, né, que se consolidam e chegam até nós através do ser afetado pelo passado, né? E é nessa perspectiva que se pode pensar um fazer história, visto que o ser afetado pelo passado também se coloca como uma potência para fazer futuro. Então, a tradição, nesse caso, é o elemento que procura relacionar o futuro ao passado. Deixa eu ver como é que tá as baterias dos computadores aqui. Só um segundinho. Tá bem. A tradição, nesse momento, é o elemento que procura relacionar o futuro ao passado, de forma tensionada como presente. A tradição, como a gente vai ver logo adiante, né, possui para Riquet mais de uma conceituação, e uma delas é essa correia de transmissibilidade entre passado e futuro, né?
Então, o Riquelme traz o René Koselleck, né, para enriquecer esse debate sobre o espaço de experiência, sobre as categorias metodológicas koselleckianas para o ambiente da análise na história. Então, uma delas é o passado enquanto espaço de experiência e o futuro enquanto horizonte de expectativa, né? Essas categorias são apropriadas para o Riquet para trabalhar essa hermenêutica que ele propõe, né, da consciência e do tempo histórico, né? E assim é que o presente, né, seria o articulador, o presente seria o articulador entre o futuro e o passado, visto que ele possui essa potência do agir, ele é o lugar da ação, né? A chave para o passado estaria no espaço de experiência, que não se restringe ao indivíduo, mas que abarca outras formas de aquisição de repertórios, né? O espaço de experiência e esse processo de transmissibilidade e aquisição da experiência se faz tanto pela experiência, e aí numa visão koselleckiana, nas categorias koselleckianas, metodológicas koselleckianas para análise do tempo histórico, se faz tanto pelas possibilidades da experiência que a gente vivencia, mas também pela transmissão da experiência intergeracional, né? E aí, se a gente pensar numa correia de transmissão muito maior, através das conjunturas e das estruturas braudelianas, que fazem com que Mnemosine, né? Eu falei de Cronos é um titã, ele é irmã de Mnemosine, né? Eram 12 titãs, 6 titãs, 6 titânides, né? Cronos é um titã, e Mnemosine é uma titânide, ela é tia de Zeus, porque Zeus é filho de Cronos, ela é a memória, né? Ela se casa com Zeus, é uma das esposas do Zeus, e nas 9 noites de núpcias, eles têm as 9 musas da memória, e a história, Clio, é uma das musas, né? E aí que é interessante, porque a relação entre mãe, que se constrói no presente, memória, e Clio, que também se constrói no presente, história, ela não é só da memória para a história, mas da história para a memória, né? Então, os processos de aquisição de repertórios da experiência vão da memória para a história e da história para a memória, né? Tanto aquilo que está no campo do vivido como aquilo que está no campo da narrativa historiográfica se retroalimentam, e a deusa e a filha musa se encontram o tempo todo nesse processo, né? Então, a chave para o passado está no espaço de experiência, que não se restringe ao indivíduo, né? O espaço é pensado como um lugar em que percursos e itinerários surgem e nos quais os estratos do tempo se revelam. Isso está no livro do René Koselleck, Estratos do Tempo, né, que são as camadas. Uma coisa interessante a perceber, se a gente pensar com François Hartog, um outro historiador francês, é que o problema da consciência ou da inconsciência histórica é mais perceptível quando espaço de experiência e horizonte de expectativa estão mais distantes um do outro. Ou seja, estamos num processo de ação, portanto, se pensarmos em Agostinho, o momento, o presente, se pensarmos com Aristóteles, um instante, mas não temos consciência do passado, da experiência do passado. As narrativas historiográficas, elas não fazem parte da consciência nem individual nem coletiva. E por não fazerem parte dessa construção da consciência individual ou coletiva, elas nos afastam do horizonte de expectativa que aquela linha temporal do tempo histórico nos levava, e, portanto, a bifurcação acontece, e aí movimentos eclodem, movimentos sociais e políticos, etc. Que exatamente por não se ter essa consciência do passado, essa consciência do passado histórico, que faz com que o futuro fuja das nossas mãos, né? O futuro pretendido fuja das nossas mãos, né? Então, no que concerne a um futuro possível, esperado, a ideia de horizonte, né, que o Koselleck trabalha, e o Riquet traz o Koselleck para isso, né? Ela é rica porque alarga as possibilidades de extensão da própria expectativa, né? É um horizonte de expectativa, né? E a gente tinha um determinado horizonte de expectativas até pouco tempo, e agora a gente tem outro horizonte de expectativa, a angústia reina, e para muitos não há horizonte de expectativa, né? A gente tem aí aquilo que o Boaventura chama de
cruel pedagogia do vírus, o desvelar dos fenômenos da desigualdade mundial, né, das desigualdades dentro do nosso próprio país, etc. O desvelar, né, da vulnerabilidade, não só dos carentes, mas daqueles que estão em condição de vulnerabilidade, porque estão mulheres que estão convivendo com seus próprios inimigos dentro de casa, idosos também na mesma situação, etc., e que são grupos de grande risco ao vírus, né? O desvelar do fenômeno das pessoas que não têm o privilégio de ficar em casa no momento de pandemia, porque se ficarem não têm o que comer, é preciso sair, né? Então, o desvelar do trabalho precário dos motoristas de aplicativo, etc. Então, o desvelar dessas condições todas e que apagam o horizonte de expectativa pretendido, por exemplo, em 2013, até 2013, por aí, quando a classe C brasileira explodiu em consumo, em capacidade econômica, etc., e que houve um retraimento completo. Né? Isso são partes de um outro trabalho meu, que é voltado para comunicação corporativa, marketing e política cultural, né, que foi parte do meu doutorado, em que a gente trabalhou muito as classes economicamente ativas no Brasil e na Espanha. Né? Mas isso é uma outra coisa, né? Então, esse horizonte de expectativa, que era assim, ele passa a ser assim, não? Depende muito desse processo, de como a gente está conseguindo, enquanto lugar de ação, negociar ou tensionar este passado. Aquilo que estava, a gente chama no jornalismo de espiral do silêncio, ou seja, as pessoas que não diziam mais nada contra a inclusão, de cotas nas universidades, não diziam nada, elas se rebelaram. Elas estavam sofrendo de espiral do silêncio e se rebelaram. Os valores se rebelaram, na experiência delas se rebelaram. E aí nós temos um outro momento, que é exatamente o desvelar dos valores do povo brasileiro. Né? Os verdadeiros valores do nosso povo eclodem no momento, formando uma outra conjuntura, e isso faz com que a nossa atencionalidade, no momento, completamente complexa e complexificada por um mercado intencional de construção da ignorância, que é uma outra coisa, mas que a gente também pode falar muito, que é sobre as empresas do mercado da comunicação, com um grande vínculo com a psicologia comportamental e com um vínculo muito grande com o mercado tecnológico, que trabalha dia e noite na construção intencional da ignorância do povo brasileiro, né? Mas isso não é privilégio brasileiro, o povo inglês, o povo norte-americano, a Turquia, a Rússia muito sério nesse processo. Então, assim, nós temos um processo mundial de construção intencional da ignorância e um mercado que está lucrando muito com isso também. Né? Bom, então, para a construção dessa hermenêutica da consciência histórica, o Riquet recorre mais uma vez ao René Koselleck para compreender que, se o presente se abre para o futuro como possibilidade, ele induz a crença de que as mudanças para melhor são possíveis e faz crer que os homens podem fazer sua própria história. Riquet visualiza na dialética entre os espaços de experiência e os horizontes de expectativa as perspectivas dos três topoi da modernidade, que a gente pode complexificar muito agora no momento de pandemia, né? Tempo novo, aceleração da história e disponibilidade para a história, né? A modernidade, o regime de historicidade da modernidade, e o paradigma da modernidade é muito pautado na ideia de progresso, né? Que a Hannah Arendt trabalha muito bem em vários momentos, tanto entre passado e futuro, quanto, por último, eu estou olhando assim, que é para olhar o nome do livro, né? A vida do espírito, né? Em A Vida do Espírito. Então, esses três topoi, com essa ideia de progresso,
que o Hartog trabalha em um livro chamado Regime de Historicidade, né, em que ele diz assim, o século XX começou futurista, né, a partir do Manifesto do Marinetti, de 1909, se a gente abre os meios de comunicação de 1920, 1930, é assim, tudo é futuro, e o Brasil até pouco tempo era o país do futuro, né, então a gente se movia para o futuro, mas a centralidade dos meios de comunicação na vida em sociedade, a partir da Segunda Guerra, sobretudo, com os meios eletrônicos, vai transformar esse processo em um presente alargado. Não? O Deleuze também trabalha isso, não? Em um presente alargado que, na verdade, não é presente, porque a gente vai engolindo o presente assim, né? Se a gente pensar nos meios de comunicação, a gente tinha uma periodicidade diária dos jornais que era dia a dia, né? O Jornal Nacional acontece 8 horas da noite, etc, etc. Com os meios digitais, com a ubiquidade dos meios digitais, o presente, ele é o instante do instante no instante. E, às vezes, o número é tão mínimo entre um instante e um instante que esse passado se mantém presente e não se distancia. Não? Então, é um presente alargado. E esses topóis, né, essas características do regime de historicidade da modernidade, né, o tempo novo, a aceleração da história, a disponibilidade para a história, né, que vem desde da filosofia das luzes, né, são debatidas por Riquet para a composição dessa fenomenologia. Então, o tempo novo teria uma relação direta com o tempo acelerado, relacionado à ideia de progresso. Se a gente pensar isso hoje, uma coisa vai nos fazer tensionar essas categorias, que é aquilo que está se chamando de novo normal. Que tempo é esse de novo normal? Existe um novo normal? Quer dizer, está se criando um clichê do novo normal, é uma temporalidade que a gente espera, a gente estava aqui, suspendeu, e a gente espera que volte para cá. Mas a gente não vai voltar para cá, por quê? Porque esse instante que une, que é também o instante que separa, né? Então, há uma nova perspectiva temporal nesse processo. Então, que tempo novo é esse, dentro desse novo normal? Né? E aqui ele estava ligado à ideia de progresso. Agora, ele está ligado à ideia de progresso, sim, porque a gente tem as tecnologias digitais aqui e o mercado está super antenado com isso. Se a gente vier para o campo da comunicação, as universidades privadas estão demitindo os professores em larga escala, porque estão apostando na comunicação digital, né? Mas aí nós temos também a compreensão do tempo a partir da angústia, desse horizonte de expectativa que se fechou para quem perdeu o emprego, para as mais de 80 mil famílias brasileiras que perderam seus entes. Hoje eu perdi um amigo, um cinegrafista, né, de uma TV, que a gente conhece, que eu conheço há mais de 25 anos. Então, assim, esse tempo novo e esse tempo, ele tem uma aceleração, mas aí ele vem a outra aporia da assincronia sincrônica das percepções temporais. Eu tenho a aceleração das percepções do mercado com seu otimismo de que a sociedade vai ser maravilhosa, e eu tenho a outra percepção a partir do medo, da angústia e daquilo que o isolamento e a pandemia nos suscitam, né? Então, o Riquet, ele se mostra cético em relação a essa ideia, ele pondera sobre as inúmeras variáveis, né, que fazem as sociedades ficarem presas em processos arcaicos e violentos. Então, o Riquet é muito ponderado em relação a isso. Né, esse tempo novo ligado ao tempo acelerado, ligado à ideia de progresso, para ele não acontece de uma forma linear e tranquila. Por quê? Porque as rupturas temporais, elas fazem parte do processo social histórico, né? Então, para ele, os caminhos da utopia, muitas vezes, se transformam em traçados de ucronia, com os horizontes, palavras do Riquet, com o horizonte de expectativa recuando muito mais rápido do que avançamos. Ou seja, nós abrimos um determinado horizonte de expectativa, por exemplo, que a sociedade brasileira estava em um processo evolutivo. Quando eu morei na Europa, há 11 anos atrás,
o Brasil tinha uma reputação mundial completamente diferente, todo mundo olhava para o Brasil como o lugar em que era o melhor para viver no mundo naquele momento, que as desigualdades sociais iriam desaparecer, que aquilo fazia parte de um processo histórico, de uma construção histórica, etc. Só que a sociedade brasileira tem características antropológicas, sociológicas e políticas bem complexas, e aí a gente volta numa tensionalidade muito grande, e essa luta, ela se mantém, né? Então, a história por fazer, que é uma outra categoria que o Riquet vai trazer, né? Desses topóis, né? Ele é o mais frágil para o Riquet, porque ele lembra que a ação humana gera resultados não desejados, e que ela mesma só se produz em circunstâncias que ela não produziu. Isso é muito interessante para a gente pensar sobre o nosso Brasil dos últimos 5, 10 anos, talvez, né? Mas, sobretudo, dos últimos 5 anos. Então, é preciso considerar que somos afetados pela história e que afetamos a nós mesmos pela história que fazemos. Então, para Riquet, a expressão fazer história pressupõe que a humanidade se torne o sujeito de si mesmo, ao se dizer. Narrativa e coisa narrada podem, de novo, coincidir. E as expressões fazer a história e fazer história podem se sobrepor. Essa também é uma visão muito heideggeriana também. O fazer e o narrar tornaram-se frente e verso de um mesmo processo. Não? E assim, né, ele traz também depois, ele traz para essa construção da hermenêutica o Gadamer e o Habermas, né, novamente, e traz o Foucault. Ele traz o Foucault com esse conceito que eu falei antes, mas que não detalhei, que é o conceito de ser afetado pelo passado. Né? Por quê? Porque o modo de Foucault, o Foucault é considerado pelo Paul Veyne como aquele que revoluciona a história. Né? A história de Foucault não é a história dos eventos, não é a história da singularidade. Né? E assim como a história do Fernand Braudel também, né? O Fernand Braudel propõe uma história das conjunturas e das grandes estruturas, etc. Depois, os meios de comunicação forçam o retorno do fato, né? Isso o Michel de Certeau, não, o Pierre Nora vai trazer o retorno do fato, não? Para o discurso historiográfico, né? Mas a história do Certeau é uma história anônima, né? É uma história da clínica, é uma história da loucura, é uma história das prisões, né? É uma história do poder, é uma história da verdade, né? E que proporciona uma visualidade, uma compreensão de que os discursos mais próximos do anonimato, essas são palavras do Riquet, são os que mais exprimem a consciência sincrônica das epistemes dominantes e suas rupturas diacrônicas. Isso é bem interessante. Não? Essa construção da historiografia, né, esse discurso do histórico, estaria muito mais próximo do anonimato do que de uma narrativa historiográfica efetivamente já considerada, né? Etc. Então, Foucault, ele fornece a Riquet meios para a entrada de compreensão de que o ser afetado pela história carrega em si a descontinuidade e a continuidade. Como também ele é portador de uma memória partilhada. Né? Nós, no agora, enquanto seres afetados pela história, e aí vem a questão da consciência ou da não consciência histórica. Né? Nós podemos ser atores de uma continuidade ou atores de uma descontinuidade. Nós podemos ser atores de uma continuidade de dominação, nós podemos ser atores de uma descontinuidade de dominação. Nós podemos ser atores de uma continuidade de democratização, não? E nós podemos ser atores de uma descontinuidade de democratização, de acordo com o nosso processo de consciência histórica, de acordo com esse gap que existe entre a experiência e a expectativa. Então, o trabalho com a memória histórica e o fazer história exige para o Riquet o mesmo descentramento do Foucault, né? E a tradição reaparece, né? Já com os aportes do Gadamer,
com os aportes do Habermas, com os aportes do Koselleck e do Foucault, e aí o Riquet propõe os conceitos centrais da hermenêutica da consciência histórica, que é se pensar a tradição em 3 vertentes, né? A tradicionalidade, as tradições e a tradição, né? A tradicionalidade intrinsecamente relacionada ao espaço de experiência em composição dialética com esse espaço de experiência. Essa dialética, ela procede da tensão no interior do que chamamos de experiência entre a eficiência do passado, que sofremos, e a recepção do passado que operamos. Então, a tradicionalidade é uma transmissão, é uma correia de transmissão, né? Nesse sentido, a intencionalidade de uma fusão, ainda que tensionada entre o passado e o presente, é motivadora em Riquet para ele desenvolver essa hermenêutica, né? E assim é que no percurso, né, que ele faz, né, ele procura uma nova visada, né, catalisadora das tensionalidades entre o passado e o presente, né? O passado se impõe, então, como um projeto de um determinado horizonte histórico. O passado não é dado, ele é um projeto de um horizonte histórico que a gente negocia para que a gente possa negociar o horizonte de expectativa, né? Que pode coincidir ou não com o horizonte do presente, para em seguida ser assumido por esse presente. Então, isso é muito representativo das nossas tensionalidades com os negacionistas da ciência e com os negacionistas da história, com os negacionistas de vários lugares, inclusive com o jornalismo. Isso é extremamente representativo, por quê? Porque essa consciência ou inconsciência define as linhas de posicionamento. Então, a ideia de um horizonte temporal, simultaneamente projetado e afastado, distinguido e incluído, essas palavras também são do Riquet, termina de dialetizar a ideia de tradicionalidade. É por isso que a tradição, aí já são minhas palavras, enquanto tradicionalidade se revela na distância temporal e não se apresenta como um intervalo morto. A tradicionalidade não é uma coisa morta, a tradicionalidade é uma coisa que essa transmissão que gera sentido, que é tensionada e gera sentidos, porque gera possibilidade de sentidos a partir de construções de narrativas historiográficas, de tensionalidades no presente acionado, né, e no presente da ação. Então, ela não é estática, né, visto que constitui um processo articulado entre o presente, o passado interpretado e o presente interpretante. Ela é esse lugar. Então, a segunda conceituação de tradição, dentro da hermenêutica da consciência histórica, são as tradições. As tradições, elas surgem com o objetivo de esclarecer as tensões entre a inovação e a herança relacionados com a linguagem. Isso também é bem interessante, né? E isso também a gente vê em Gadamer, o fato de que a inovação também está na tradição. Né? A gente também vê, porque a gente tem uma tensionalidade das humanas, e agora com as áreas prioritárias para investimentos em bolsas e em pesquisa no CNPq, a inovação está lá como um dos itens necessários. Como podemos inovar nas humanas e nas ciências sociais aplicadas como a nossa, e etc. Né? O que é inovação aqui nesse conceito? Né? Então, assim, as tradições, nesse sentido, se compõem do que pode ser codificado pela língua, podendo ser transmitido, interpretado e reinterpretado. Né? As tradições têm esse objetivo de esclarecer essas tensões entre a inovação e a herança, relacionadas com a linguagem. Então, dessa forma, se integram ao ciclo de construção e interpretação das narrativas, compondo a primeira mímese pela necessidade de mediação que a ação revela, compondo a segunda mímese através da transformação da ação em uma narrativa inteligível, e compõe a terceira mímese pelo encontro do leitor com o texto a partir do próprio conhecimento, que também pode ser histórico, né? Que também que parte desse espaço de experiência. E o último texto, Tradição, é trabalhado por Riquet a partir da polêmica do Gadamer e do Habermas, né, entre a hermenêutica filosófica e a crítica das ideologias, né,
a crítica dessa apropriação do passado no processo de interpretação, no processo hermenêutico das tradições do Gadamer, que faz o Habermas, né? E, de um lado, né, o Riquet, ele ressalta a desnaturalização do conceito de tradição e o caráter de positividade que o Gadamer procura trazer das tradições. E, de outro, ele ressalta essa intencionalidade crítica do Habermas, né? E ele tenta trazer as duas coisas, né? Assim, a tradição em Riquet se apresenta como um discurso legítimo que se tem por verdadeiro. Enquanto no Gadamer a tradição traz essa consciência do passado, né? É uma filosofia hermenêutica filosófica das tradições, né? Traz esse lado positivo das tradições como algo que pode efetivamente contribuir para o processo de compreensão e interpretação das narrativas em um determinado presente. Em Riquet, a tradição, enquanto autoridade do passado, em Gadamer ele é autoridade do passado, em Riquet é um discurso legítimo que se tem por verdadeiro, alguma coisa que se impõe, né, por verdadeiro ali. Mas aí vem a questão mais importante, é que se tem por verdadeiro, mas guarda em si a potência para uma crítica que termina por tensionar sua pretensão de verdade. Se tem por verdadeiro, mas, ao mesmo tempo, a razão crítica nos leva a tensionar essa tradição que nos chega. E aí, assim, se a gente pensar nesse processo de compreensão das narrativas sobre ditadura civil-militar, ideologia anticomunista, que atravessa o século XX inteiro, né? E se a gente pensar no campo comunicacional, durante muito tempo eu tive um projeto só trabalhando com ideologias anticomunistas, trabalhando com regimes ditatoriais e totalitários, etc. A gente tem várias publicações nesse sentido. A gente percebe, por exemplo, que as construções das narrativas em momentos de crise e de pré-eclosão das crises, muitas vezes, o mesmo jornal como o Jornal o Globo, aí um trabalho desenvolvido pela minha orientadora de pós-doc, a Maria Alva Barbosa, e com quem a gente publica já há alguns anos, junto, uma parceira muito boa, muito grande. Ela fez um trabalho em que ela analisa, por exemplo, o jornalismo de O Globo, em 1954, e o jornalismo de O Globo, em 2016. E até as manchetes chegam a se repetir. Então, toda a construção do conceito de cenário de corrupção, de anticorrupção, né? E aí, no outro projeto nosso, de narrativas anticomunistas, né, e que está vigente hoje, né, as pessoas olham para você e dizem assim, mas isso é um comunista, né? Se a gente vê esse processo na década de 30, no jornalismo de 30, a gente vai ver isso no jornalismo de 60, e a gente vai ver isso hoje nas redes sociais, né? E pontualmente também no jornalismo. Então, há aí uma forma de confronto, de afetamento dos seres pelo passado. Né? Há formas de confronto que passam pela mediação da comunicação, né? E agora num processo mais complexo, porque nós temos uma reticularidade de construção de conteúdos, né? E também de conteúdos voltados a versões do passado. Né? Então, para Riquet, o ser afetado pelo passado deve considerar como perspectivas possíveis de entrada na refiguração da narrativa, na refiguração temporal das narrativas, tanto a ideia de tradicionalidade enquanto possibilidades tensionais entre a experiência e a expectativa, como ainda na concepção de tradições enquanto potências de mediação que se opera na linguagem, como também pela própria tradição que carrega a verdade de uma autoridade do passado, né? Já são 5h15, eu não sei se eu ainda tenho tempo, professor Vanderlei, para falar alguma coisa, mas assim, Riquet formula essa hermenêutica da consciência histórica, que para nós que trabalhamos com historiografia da comunicação é de máxima importância para a gente compreender os processos do passado e do presente, e para que a gente possa tensionar aí uma possibilidade de horizonte de expectativa, mas é só em
Memória, História e Esquecimento, que ele sana as suas aporias temporais de entrada para a compreensão da narrativa com a inserção da fenomenologia da memória, né? E aí ele faz, ele diz que é um gap que ele deixa em tempo narrativo e em si mesmo como outro, né? E isso está no texto, né? Ele parte de Husserl, né, da fenomenologia de Husserl, né, e de duas inquietações. De que é a lembrança e de quem é a memória, né? E aí ele parte para desenvolver os seus argumentos a partir de um passeio, né, pelos filósofos, primeiro numa dualidade memória e imaginação, né, momento em que ele propõe esse esboço da fenomenologia da memória, e é o momento que a gente se dedica aqui, né, depois ele trabalha com memória exercitada, usos e abusos, né, que também é uma outra perspectiva, eu já trabalhei essa outra perspectiva quando estava analisando, por exemplo, a lei da anistia, né, no Brasil, que é uma lei completamente equivocada, né, e aí ele se dedica aos fenômenos da pragmática, né, a uma pragmática dos fenômenos da memória, e depois ele trabalha em um outro caminho, que uma dialética entre a memória pessoal e a memória coletiva, né? E aqui, assim, a gente se dedica nesse texto, né, basicamente à questão da memória, de sanar essa questão da memória dentro da hermenêutica da consciência histórica, a partir de uma fenomenologia da memória, né? Ele trabalha um diálogo entre Aristóteles e Platão, né? Entre o Bacon e o Teteto, né? Partindo de da aporia platônica, né, do enigma da presença e da ausência, né? Ele destaca que o que está em jogo é o momento da rememoração, tratada como reconhecimento de impressão. Logo, a aporia, presença, ausência se direciona em Riquet para a possibilidade de uma temporalização da memória ou de que a memória temporalize a coisa rememorada, né? Então, ele abraça a proposta de Aristóteles, porque em Platão a veracidade da representação imagética em relação às marcas da anterioridade não são definidas, né? E ele elenca aí as dificuldades das aporias platônicas, né? Ele destaca ainda uma segunda barreira em relação às aporias platônicas, em relação à marca de uma anterioridade, e aí ele faz uma transgressão em um sofista, né, entre o real e a ficção, né, como o princípio de reconhecimento de uma dimensão veritativa da memória e, consequentemente, da história, né. Aristóteles vem novamente, né, ele chama novamente Aristóteles, exatamente para depois desse diálogo com Platão, e ele traz aí o Tratado da Memória e da Reminiscência, né, para sustentar os seus argumentos da exploração da memória como uma experiência temporal, né. Aristóteles destaca a capacidade humana da percepção do movimento e da marcação entre um antes e um depois, e Riquet se apoia para trabalhar a memória como passado a partir da percepção do tempo vivido, separando da imaginação. Então, a principal contribuição da obra de Aristóteles para uma fenomenologia da memória segundo Riquet, a distinção, né, a diferenciação entre memória e anamnese, ao traçar, então, uma linha entre a simples presença da lembrança, a memória que nos surge, né? Nos surge por um movimento, nos surge do nada, nos surge porque entramos em determinados locais, porque fomos acionados por determinados cheiros, etc. E o ato de recordação intencional, né? Aristóteles preservou para sempre um espaço de discussão digno da aporia fundamental trazida à luz do Teteto, né? A presença do ausente, né? Então, entretanto, a contribuição de Aristóteles para Riquet, né, para a memória, é o tempo em que aguçou essa ponta do enigma, ao inserir a questão temporal como distinção para o ato de lembrar, no campo da imaginação, por outro,
manteve a aporia originalmente platônica em um espaço que termina por guiar a investigação de Riquet, pois trata de saber se entre a imagem, lembrança e a impressão original, a relação é de semelhança e até mesmo de cópia, né? Então, de todo modo, ao colocar a lembrança sobre a égide de uma anterioridade, não se tem a certeza da veracidade da memória, nem de sua fidelidade ao ausente que a memória representa, visto que essa separação temporal termina por distinguir o ausente presente, pela memória, do presente anterior do passado. Do presente anterior em um presente passado. Então, ao traçar esse esboço, procurar os fenômenos mnemônicos a partir do que denomina de capacidades ou poderes básicos que levam ao sucesso do fenômeno, Riquet vai trabalhar o caráter objetal da forma fragmentada, e aí ele vai trabalhar a questão da memória e da lembrança, a partir dessa necessidade de distinção no âmbito da linguagem. Memória como visada e a lembrança como coisa visada. Memória no singular como potência e lembranças no plural. E aí, para fundamentar, ele trabalha conceitos opostos, para ele dissecar isso. Ele trabalha primeiro memória-hábito, como presente, trabalha memória-lembrança como passado, representado, e dentro desses pares, quando ele considera hábito-memória como uma oportunidade para a conquista de uma distância temporal, ou como qualifica o próprio Riquet, como um gradiente de distanciamento. A operação descritiva consiste em classificar as experiências relativas à profundidade temporal, desde aquelas que, de algum modo, o passado adere ao presente, até aquelas que o passado é reconhecido em sua total preteridade. Ele trabalha também a questão da evocação e da busca, que é uma outra dupla de opostos. Evocação como lembrança chamada em um determinado momento atual, é a esta que Aristóteles destinava o termo de mnemê, designando por anamnese, que chamaremos mais adiante de busca ou recordação. Aquela intencionalidade de se chegar a determinado espaço da memória, momento da memória, numa intencionalidade de buscar um objeto de memória ali. Para essa dupla de opostos, ele analisa as problemáticas entre Platão e Aristóteles, e trabalha essa diferenciação entre a recordação laboriosa e uma recordação instantânea, entre um esforço intelectual de rememorar e um esforço criativo que, ao final, contribui para o caráter veritativo da memória ou contribui para o completo esquecimento. E aí, Agostinho vem novamente, para solucionar algumas aporias nesse sentido, e a célebre aporia sobre memória e esquecimento do Agostinho, vem potencializar, ao invés de sanar, ela potencializa os paradoxos da memória já apontados por Riquet nos filósofos anteriores, Então, quando Agostinho, em Confissões, ele fala, e mesmo quando eu falo no esquecimento e reconheço que eu pronuncio, como eu poderia reconhecê-lo se dele não me lembrasse? Ora, quando me lembro do esquecimento, estão ao mesmo tempo presentes o esquecimento e a memória. A memória que faz com que me recorde e o esquecimento que me lembro. Então, para Riquet, o esforço de recordação se concentra na melhor forma de construir memória do que já foi esquecido, ou intencionalmente relegado ao esquecimento. Ele traz também o Husserl, nessa construção de uma fenomenologia da memória, As descrições e distinções que Husserl faz dos processos de memória, são contributivos para o trabalho dele, Primeiro, ele observa as diferenças entre a retenção ou a lembrança primária,
que se diferencia da reprodução ou da lembrança secundária. Gente, esse monte de paralelismos que o Riquet procede para a construção da fenomenologia da memória são para nós de máxima importância para compreensão e interpretação das narrativas se considerarmos a hermenêutica da consciência histórica, visto que a memória é um processo, é a entrada temporal que pode facilitar ou pode dificultar essa compreensão e interpretação das narrativas, né? A memória, e aí entra articulada nesse jogo entre tempo cosmológico e tempo da alma, né? Ou seja, eu chamo a memória, eu vou atrás dessa memória do passado para interpretar essa narrativa de uma forma mais profunda, ou eu simplesmente me atenho a memórias que são que vêm por uma correia de tradicionalidades, mas que vêm sem uma consciência histórica, etc. Mas mesmo assim ela entra para esse processo de compreensão das narrativas. Então, se ela é uma memória lembrança, se ela é uma memória, se ela é uma anamnese, se é um trabalho de recordação, se é um trabalho de reconhecimento, tudo isso vai complexificar o processo de compreensão das narrativas, né? Por isso que do meu ponto de vista, é importante articular tempo e memória, as duas fenomenologias, né, e complexificar a essência dos dois fenômenos para que a gente possa efetivamente trabalhar, pelo menos no campo comunicacional, com maior propriedade, com uma hermenêutica da consciência histórica, né? Então, assim, ele trabalha aqui com Russell as diferenças entre a retenção ou a lembrança primária, que se diferencia da reprodução ou da lembrança secundária, né? A primeira se vincula ao presente por um ato que acaba de ocorrer e chega à memória através dos sentidos. Enquanto que a lembrança secundária não mais se encontra vinculada a uma percepção presente, sendo evocada a partir da consciência, né? A gente pode fazer exercícios de memória com grupos focais, a gente pode fazer exercícios de memória individualmente, a gente pode fazer exercícios de memória considerando, por exemplo, os meios de comunicação como lugares de construção de memória coletiva. Enquanto que a lembrança não mais se encontra vinculada a lembrança secundária, ela não está mais vinculada a uma percepção do presente, ela é evocada pela consciência. Então, a reprodução carrega em si uma lembrança primária de alguma coisa temporal que sumiu no pensamento, mas que retornou, enquanto a retenção fica presa a uma percepção do próprio presente, né? Riquet trabalha a última das polaridades, entre reflexividade e a mundanidade. A propósito, o Vanderlei me encaminhou uma revista com vários trabalhos sobre Riquet em francês, e um deles é muito interessante. O meu francês não é muito bom, mas eu vou tentar terminar a tradução, que trata-se exatamente do significado da reflexividade, que eu acho que vai ser muito importante até para o meu trabalho, né? Então, a reflexividade surge, e aí nas palavras do Riquet, como rastro da memória, em que as experiências são detectadas pelos aparatos do ver, não? Aparatos do ver, eu lembro aí com a Hannah Arendt, quando ela coloca que nós só existimos porque nós temos mecanismos de visualidade, de detecção do outro, de detecção do ser e do outro, né? Eu só percebo que vocês existem, vocês só percebem que eu existo porque nós possuímos, né, os aparatos do ver, né? É claro que ela está trabalhando a vida do espírito e o pensar, o julgar, e o pensar o julgar e o querer, né? E o pensamento como essa atividade do espírito, ela vai estar trabalhando a essência verdadeira e a mera semblância, né? A essência, como é que fala? A imagem e a mera semblância é um outro contexto, mas os aparatos do ver estão
nesse processo de reflexividade do ser. Né? Então, nós lembramos-nos de nós e dos outros do que vivemos e experienciamos. A reflexividade se liga à mundanidade, né? Porém, né, a sobrecarga interpretativa daquilo que ele chama de um idealismo subjetivo não permite que a reflexidade se ligue de forma dialética com a mundanidade. Né? Então, por fim, a fenomenologia da memória se dedica a compreender o porquê da projeção imagética da memória, né, dentre as inquietações vigentes, né. Riquet dedica-se, por exemplo, a compreender as diferenças e convergência entre lembrança e imagem, entre imagem e lembrança, né. Russell é chamado novamente, né, para propor a compreensão entre a apresentação e a presentificação, a apresentação como consciência da existência presente de uma dada coisa, e a representação de algo que se encontra em nível de consciência, mas que não está presente. Por último, ele traz ainda os modos mnemônicos de Casey, né, situados entre uma memória cativa e uma busca pela memória, que se localiza entre os polos de reflexividade e mundanidade. O remailing, que é o lembrando, né, como lembrar ou pensar algo. O reminiscing, que é o relembrando, como o reviver do passado coletivamente, através de memórias e saberes compartilhados. E, por último, o recognoscing, o reconhecendo, compatível com o reconhecimento como complemento da recordação. E aí depois ele vai tratar ainda sobre a memória, ele vai fazer, vai tratar das outras questões da memória que eu já mencionei anteriormente, né? Mas em todo o esboço de uma fenomenologia da memória, o Riquet procura tratar as diferenças entre a memória e a imaginação. A memória se constrói no presente, mas se revela no futuro, sobre um dado presente já passado, e em seu escopo, a experiência temporal transcorrida, assim como o atrelamento ao caráter de verdade, são essenciais para o reconhecimento, né? Portanto, a imaginação pode se situar no campo da ficção, todavia é possível identificar convergência, sobretudo quando a lembrança é incorporada à memória. Quando a lembrança é incorporada à memória, se personifica como imagem, trazendo para a memória uma dependência da imagem ou de sua representação. Em Agostinho, em Confissões de Agostinho, quando ele trata de memórias, ele levanta outra aporia sobre memória, que não está aqui, que é exatamente a projeção imagética da memória que vivenciamos, mas da memória que construímos também, né? E aí é bem interessante de perceber que não nos lembramos somente do que vivemos, do que aprendemos, do que vivenciamos, etc. Mas lembramos de sonhos que tivemos, sonhos que tivemos dormindo e que lembramos quando acordamos, sonhos que tivemos acordados, projeções de realidade, né, que tivemos acordados, etc. E nos lembramos, né? Então, a memória tem aí, assim como o tempo, ela é bastante complexa nesse processo, mas ela é uma grande aliada dos seus irmãos, né? Porque Cronos é um titânide, mas Aion e Kairos surgem como outras projeções divinas sobre o tempo, né? Então, para Riquet, no que concerne o caráter veritativo dos fenômenos da memória, é importante considerar as ciladas que a imaginação arma para a memória. Pode-se afirmar que uma busca específica da verdade está implicada na visão da coisa passada, do que anteriormente visto, ouvido, experimentado, aprendido, em busca de verdade específica da memória e a grandeza positiva. Então, assim, a figura de historicidade do testemunho, por exemplo, é bastante importante para a construção das narrativas jornalísticas. E, ao mesmo tempo, mantém uma interlocução importante com a memória. Os níveis de testemunhais são importantes para que a gente possa, por exemplo, desenhar um determinado cenário de uma determinada temporalidade a partir da articulação das memórias dos testemunhos que eles tiveram.
do testemunho historiográfico, do testemunho jornalístico, do testemunho de quem viveu, etc, etc. E é nesse confronto entre esses testemunhos e os testemunhais que a memória auxilia e entra como esse processo de entrada temporal no ciclo de compreensão e interpretação das narrativas. A memória que nos aciona temporalmente a experiência, ou nós acionamos a memória para que ela acione temporalmente a experiência que nós queremos compreender e interpretar, né? No restante do texto, né, eu falo um pouco sobre como que isso implica na comunicação e no jornalismo, mas a gente já está 17h36 e eu vou parar por aqui, porque dá para falar horas e horas, porque é um tema apaixonante, que entra muito nessa tensionalidade entre a história e a comunicação, nessas transgressões que fazemos com a filosofia, né? Então, eu só agradeço aí a paciência de todo mundo. Espero não ter, como a gente diz aqui, dançado muito na maionese e que ter dado para compreender alguma coisa. E, é claro, espero ouvi-los. Obrigada, gente.